Irmãozinhos, peguem suas Bíblias, a gente vai abrir alguns lugares hoje. A gente hoje está continuando, tá? Então, para quem chegou aqui a primeira vez, você está pegando o bonde andando, tá? Mas sejam bem-vindos. Igual eu já falei outras vezes, tenho certeza que o Espírito Santo é sempre algo pronto para nós. Ele sabia que você viria. Então, eu creio que ele, de qualquer maneira, ele vai falar ao nosso coração. E é muito bom confiar no Espírito Santo, cara, porque é incrível como ele guia e como ele realmente responde às perguntas do nosso coração. E é engraçado que às vezes as pessoas vêm pra mim e falam: caramba, cara, você respondeu a pergunta que eu tinha. E tipo, eu falo: cara, não é minha culpa, porque literalmente não é. O Espírito Santo ele guia e é ele lidando de maneira pessoal com o teu coração. Mas nós estamos fazendo uma série de Marcos 16. Esse capítulo é quando Jesus, depois de ressuscitar, ele comissiona os seus discípulos a irem por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele fala: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Ele fala: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Estava até conversando com o Rodrigo antes aqui, como ser cristão se tornou algo muito banalizado hoje em dia. Hoje em dia todo mundo é cristão. E isso não é algo bom necessariamente. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a minha vontade. E Jesus falou que os mandamentos do Senhor não são pesados. Na verdade ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é fácil e meu fardo é leve. O fardo de Jesus ele é leve porque é ele que carrega. Por isso a vida cristã pode parecer ser super pesada se você está tentando carregar a cruz que Jesus já carregou. A cruz que você deve carregar é rejeitar a tua própria vida e receber a nova vida, é a obra completa que ele tem e fez por você, para te fazer uma nova criatura, para fazer com que tu possa viver uma nova vida. E a gente já falou sobre isso aqui, irmãos, mas se tu crê que ser cristão é simplesmente ir para a igreja, você está completamente enganado. Você é cristão porque você é um pequeno Cristo. Jesus veio aqui para modelar uma vida de filho de Deus, para que tu pudesse ver o que um filho de Deus, como um filho de Deus vive, e como um filho de Deus se parece. Jesus poderia ter se manifestado como apenas Deus, e obviamente ele era Deus, quando ele estava aqui em carne, mas ao mesmo tempo ele era homem. Por que ele veio como homem? A gente já explicou isso, a gente já falou sobre várias questões nessas, mas uma das questões do porquê que ele veio como homem é porque ele veio de uma maneira para viver uma vida que tu pudesse olhar e entender. Foi para isso que eu fui criado. Jesus não veio revelar apenas o Pai, ele veio revelar os filhos. E Jesus veio para transformar a tua vida, te dar uma nova vida e fazer de você um espírito vivificante. A palavra de Deus falando de Adão fala que o primeiro Adão foi feito alma vivente. E o último Adão, Jesus Cristo, foi feito espírito vivificante. Quer dizer, antes nós éramos apenas uma alma vivente. Agora em Jesus você é um espírito que dá vida. O Espírito de Deus que habita dentro de você foi feito não só para te trazer vida, mas para resplandecer através de você a vida de Jesus Cristo. E irmãos, é muito interessante quando você começa a descobrir essa vida que você tem em Cristo Jesus, e tu começa a escutar histórias de homens de Deus que estão vivendo hoje, coisas que estão acontecendo hoje, coisas que a gente lê na Bíblia, e que às vezes é difícil da gente crer, e que pessoas estão vivendo hoje. Estava a gente comentando duas semanas atrás, aquele indiano, qual é o nome dele? Meltar. Esse cara, não consigo falar o nome dele, esse cara aí, o cara andou sobre as águas, mano. O cara, ele precisava pregar, Deus falou: prega o evangelho naquela ilha lá, e tinha um rio amplo, e ele estava meio que escurecendo, é isso? Se eu errar, você fala pra mim. E daí o cara falou: mano, vamos fazer o seguinte, vamos ir andando sobre as águas, vamos ver qual que é a profundidade desse rio. Se não se der para passar a pé, a gente passa a pé. Se o Senhor falou pra gente ir para lá, que obviamente deve ter um jeito da gente passar. E daí eles começaram a andar e tal, a água veio até a canela, e eles, permaneceu na canela, top, continuou indo. Quando eles chegam do outro lado, a tribo que viu eles vindo, vieram tudo para a praia e estavam olhando eles admirados. Fala: como é que vocês fizeram isso? Eles
atravessaram. Tá, a gente andou. Falou, não, mas você não está entendendo. Como é que você atravessou esse rio? Esse rio é profundo. E daí diz que quando eles olharam para trás, estava passando um barco. Eles atravessaram o rio andando. Cara, quando eu falo essas histórias, eu fico bravo. Putz, eu fico bravo. Grande enganação a gente achar que ser filho de Deus é simplesmente, você não vai para o inferno, vai para o céu. Graças a Deus por isso. Mas, mano, posso falar uma coisa? Quando você crê que a salvação se resume em você não ir para o céu, não ir para o inferno e ir para o céu, e é isso que tu crê, acontece duas coisas na tua vida como filho de Deus. Uma, se o teu entendimento é que quando você se salva, você tem como perder a salvação, a tua vida toda, sabe qual que vai ser? O que eu não posso fazer para não perder a salvação. O que eu devo não fazer para não cair da salvação. E o que eu devo fazer para garantir a minha salvação. Essa, garantir que eu não vá para o inferno, entende? Se você crê que é só isso, e tu crê que pode perder a salvação, tua mente vai só ficar, a tua vida como cristão vai ser, eu preciso me manter salvo. Eu tenho que fazer coisas que me façam permanecer salvo. Eu tenho que deixar de fazer coisas que possam tirar minha salvação. Se você conhece a segurança de Cristo e da salvação em Jesus, e como você está protegido nessa salvação, a não ser que tu negue a fé, mas isso é outro assunto, mas tu conhece essa salvação, a proteção que significa estar salvo, se tu tem esse conhecimento, o que isso vai fazer? Vai fazer com que tu viva uma vida medíocre, como filho de Deus, igual ao teu vizinho que não crê em Deus. Porque a tua vida é o seguinte, essa vida difícil que a gente vive, a gente tenta fazer o melhor aqui, mas quando a gente morrer, então, a gente vai ver a glória de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo veio para nos libertar deste presente século mau. O que Jesus veio fazer não foi para que tu simplesmente não vá para o inferno e vá para o céu. É para te dar uma nova vida. Por isso você tem que entregar a velha. E não é uma lista de regras do que tu deve ou não deve fazer. É uma nova vida que sim, vai mudar todas as tuas obras. Mas porque agora você é uma nova criatura. Então quando eu escuto esses testemunhos de comida multiplicando, de morto ressuscitando, de o poder de Deus manifestando, eu fico, cara, porque tu foi chamado para viver isso. E eu já falei isso aqui outras vezes, se você trabalha, por que eu falo trabalho várias vezes? Porque pega a maior parte do teu tempo. Quem é que passa mais tempo trabalhando do que qualquer outra coisa? Todo mundo, né? Se tu trabalha, você passa o maior tempo trabalhando do que qualquer outra coisa. É o que tira a maior parte do teu tempo. E a pergunta que eu faço, você como filho de Deus, qual é o propósito de você trabalhar? E se você trabalha simplesmente para pagar as contas, você é servo de mamão e você não sabe. E eu falo isso em amor, porque existe liberdade na verdade. Não tem problema nenhum você trabalhar, mas existe um propósito do porquê tu está trabalhando lá. Se é simplesmente para pagar as contas, meu irmão, você não sabe o que é o chamado de Jesus para a tua vida. E eu não falo isso em questão de condenação, falo isso em questão de libertação, algo que eu entendi lá atrás e que eu tive que, o que isso significa? E começar a me alinhar para o que Deus tinha. E dou graças a Deus por isso. Mas então a gente tem falado sobre como a vida de um cristão é um rio que flui, não é um lago. Não é me abençoa, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, Senhor me dá dinheiro, Senhor me dá carro, Senhor me dá saúde, Senhor me dá vida, Senhor, sim, pedis e recebereis, e sim, tu pede e recebe quando você crê, e sim, Jesus veio para te dar vida em abundância, vida e vida em abundância, mas a abundância de vida significa que não é para parar em você, mas para ser através de você. Então a gente tem falado sobre quando Jesus, ele ressuscita, os discípulos então se tornam novas criaturas, novinhos, acabaram de nascer de novo. E Jesus fala, agora vocês vão ir para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E ele começa a falar, vocês que creram em mim, estes sinais vão seguir. E a gente falou sobre pregar o evangelho. Né? Nos últimos 2 estudos passados, a gente falou sobre pregar o evangelho. O que significa pregar o evangelho? O que a Bíblia revela como pregar o evangelho? Pregar o evangelho não é simplesmente você falar algo, você viver algo. Sim, você deve falar e anunciar o evangelho. E o que isso significa? Mas você deve comprovar com as suas obras também. E hoje eu quero falar do outro ponto. Fala, estes sinais seguirão os que crerem. Aqueles que pregam o evangelho, eles não vão só pregar, mas um dos sinais é, eles vão expulsar demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Quem aqui nunca ouviu falar um ensino sobre demônios? Levanta a mão. Nunca ouviu falar um ensino sobre demônios? Todo mundo já? Todo mundo? Eu acho que não. Acho que só... Já ouviu falar assim por cima. Quem aqui crê que demônio não existe?
Ninguém vai levantar a mão, né, para não passar vergonha. Mas eu creio que todo mundo aqui deve ter conhecimento de que existe um mundo espiritual, irmãos. Existe uma realidade espiritual. E a questão é que se você vive e está tentando ter um resultado na tua vida apenas pelas coisas que tu consegue fazer ou deixar de fazer fisicamente, você está perdendo grande parte do jogo. A palavra de Deus fala que pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de tal modo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Traduzindo o mundo visível foi criado por um mundo invisível. E a palavra de Deus fala que nós devemos atentar para as coisas invisíveis. Fala porque as visíveis passam, mas as invisíveis permanecem. A pergunta que eu faço para você, falando sobre esse assunto e revelando esses versículos qual que é a realidade mais real? A física ou a espiritual? A que se vê ou a que não se vê? A que não se vê é eterna. E a que não se vê criou essa que se vê. A que não se vê que vai permanecer para todo sempre. E a gente vive apenas com o que a gente consegue ver. Ah, não, Natan, mas eu sou um cara lógico. Eu sou um cara que eu gosto de trabalhar com a realidade. Eu não estou falando de algo irreal, estou falando de algo real. Apenas não é visível aos teus olhos e às vezes você não tem a consciência. Se tudo que existisse no mundo fosse reduzido ao que você consegue entender ou compreender que existe, muita parte do que existe não deixaria de existir. Porque tem muita coisa que existe, a gente não sabe o que existe, como funciona. Tem muita coisa que a gente não pode ver. O que está acontecendo agora? O sinal de Wi-Fi está aqui agora. Ó. Você não consegue ver, mas tem sinal de Wi-Fi aqui. Não é porque você não consegue ver que não existe. Então existe um reino espiritual, onde nesse reino espiritual existem poderes de Deus, divinos, e poderes malignos. E esses poderes espirituais, eles influenciam a tua vida de uma maneira ou de outra. Tu sabendo ou não, esses poderes espirituais, eles influenciam a tua vida. Certo? Vamos abrir em... Pode ser Marcos 16 mesmo. Bem, se tu estudar acerca disso, tu começa a ver, se começa a ler a Bíblia, cara, você vai ver que não tem como tu separar o espiritual da Bíblia. Você vai ver que constantemente está falando de anjos, está falando de demônios, está falando de mensageiros, está falando de inúmeros seres espirituais que existem e que a gente não pode ver com os nossos olhos físicos. Quero só dizer uma coisa, quero estabelecer primeiro um ponto. Não existe poder na criação de Deus que seja apessoal. O que eu quero dizer com isso não existe poder nenhum que seja independente de uma entidade. Tipo assim, tu não pode chegar lá e fazer uma poçãozinha e tomar fazer uma poção e tomar lá um chazinho e de repente você aumenta de poder. Se um poder está manifestando na tua vida, ele vem de um ser, uma entidade. Seja ela boa, seja ela maligna. Uma das coisas que está fazendo com que muitas pessoas elas deixem de ir para o cristianismo e fazendo com que elas busquem outras coisas é por causa dessa falta de ver o sobrenatural na igreja. Então as pessoas elas começam a ver que existe algo sobrenatural e que toda essa onda de nova era, espiritismo e ET, aparição de OVNI, você sabe que tem esse papo por aí, né? Os astronautas do passado. Já ouviram falar sobre isso? Quem já ouviu falar sobre ET, extraterrestre, aparição de extraterrestre? Já? Já ouviram falar sobre nova era, todas essas coisas doidas? Já ouviram falar? A Bíblia explica tudo. Tá? ET existe, Natan? Existe, mas não é ser de outro planeta, é ser de outra dimensão. Tá? Isso a gente pode falar em outra coisa, mas esses fenômenos que acontecem, muitos cristãos podem falar, não, mas isso aí não existe. O cara fala, não, cara, mas eu vi, eu tive experiência, né? Não teve não, foi piração na tua cabeça, você devia estar sonhando. Não, mano, a Bíblia explica. Só que explica pela verdade. Acontecem essas coisas. E se você não sabe o que acontece e não conhece o teu poder em Cristo Jesus, você é ou uma vítima, ou você é no mínimo inoperante para o reino de Deus nessa área. Certo? Primeiro eu quero estabelecer um outro ponto. Tá? Eu não vou ficar aqui batendo o ponto
de que existem seres espirituais, e que existem demônios, e que existem anjos caídos. Porque eu acredito que é o seguinte, se tu acredita na Bíblia, mano, lê a Bíblia, e você vai ver que ali fala constantemente. Então eu não vou perder tempo com isso. Agora eu quero falar sobre isso, então, sobre essas questões, esses seres espirituais. Qual que é a influência deles na nossa vida? Certo? E eu quero mostrar algumas que a Bíblia revela. Tá? Então, por exemplo, um ser espiritual maligno, ele pode ser o causador de enfermidades. Se tu começa a estudar sobre as curas de Jesus, você vê que grande parte das curas que Jesus efetuou, ele expulsou um espírito maligno e então a pessoa foi curada. E eu tenho os lugares aqui para abrir, eu não vou abrir todos por questão de tempo, porque tem muita coisa, mas quem quiser abrir, por favor, irmão, abre para mim em Mateus, não é Mateus não, Lucas 13, 11 a 13, lê para nós, por favor. Lucas 13, 11 a 13, só lê alto para o pessoal escutar aqui. Né? Que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Então, olha isso aqui. Uma mulher lá na sinagoga tinha um espírito de enfermidade. Há 18 anos, fala. Ela caminhava encurvada e sem condições algumas de se endireitar. Olha que doideira. Porque quando a gente fala de demônios, o que a gente pensa? A gente pensa em algo intangível, que não dá para botar a mão. Tipo, o cara às vezes é depressivo, o cara às vezes tem síndrome do pânico, o cara às vezes tem, tudo isso aí tem influência espiritual, tá? O cara tem, seja lá o que for, o cara vê vultos, é atormentado por visões de demônios e tal, a gente fala, nossa, um demônio está agindo na vida dele, tá? Nesse caso, tinha um demônio que estava fazendo com que a mulher fosse corcunda. Se tu olhasse para ela, você ia falar, mano, você precisa de um quiroprata. O cara ir lá e te estralar as costas para se endireitar. Tu nunca pensaria que aquela mulher encurvada fosse algo espiritual. Por favor. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, está livre da sua enfermidade. Em seguida, lhe pôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Olha isso. O que estava causando essa enfermidade era um espírito de enfermidade. E é muito interessante, porque lidando com pessoas, quando a gente ora por cura, às vezes tem pessoas que você pergunta para ela, o que aconteceu? Eu sinto essa dor, essa coisa, mas eu já vou no médico, os médicos não sabem o que é. E eles vão e está tudo certo, mas eu tenho esse problema, eu tenho esse enjoo, Quando eu escuto isso, eu já penso, bem, espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade está agindo na pessoa, o espírito está trazendo aquele sentimento, aquela doença, aquela dor, e não tem nada físico necessariamente. E daí você manda o espírito de enfermidade embora, a pessoa fica curada e o sintoma vai embora junto. Em outra passagem que a gente ia ler, mas não vou ler por causa do tempo, fala que chegou um menino que ele estava endemoniado por um espírito mudo. Um menino não, um homem. Ele veio endemoniado, ele era endemoniado e mudo. Ele estava possesso e estava mudo. E a palavra de Deus fala que Jesus expulsou o espírito surdo e o mudo falou. E as pessoas ficaram maravilhadas com o que estava acontecendo. Então você vê, o cara era mudo. O que a gente pensa na nossa mente lógica? Algum problema com cordas vocais, alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa física deve ter acontecido. Pode ser coisas físicas? Podem. E pessoal, entendam, nem tudo é demoníaco. Eu não sou aquele tipo de pessoa que acredita que tudo é demônio. Caiu o vaso, é o vaso do demônio. Sabe, perdi o sinal verde, é o demônio do sinal vermelho. Nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Nós vivemos num mundo físico que é um mundo imperfeito por causa do pecado. Então coisas quebram, coisas falham, coisas gastam, coisas acabam, erros humanos, falhas, certo? Então existe muita coisa que não é diretamente um espírito maligno agindo. Mas sim, existe muitas coisas que acontecem que tem um espírito maligno por trás. E de novo, nesse caso, um cara que fisicamente não podia falar era um espírito surdo, um espírito mudo. Olha que interessante, espírito mudo. E por causa disso o cara não falava. Certo? Outra coisa que os demônios, ou seja, esses seres espirituais malignos podem fazer, por exemplo, quem leu aqui já a história de Jó? Leu a história de Jó? Cara, é muito interessante, porque acontece muita coisa na vida de Jó. Uma delas é a enfermidade, que a gente já falou. E quem é que colocou a enfermidade nele?
Foi o diabo. Mas não acontece só a enfermidade. Diz que quando os filhos dele estavam reunidos numa casa, diz que veio vento que bateu nas quatro colunas da casa e derrubou a casa e matou os filhos de Jó. Então você vê, vento físico. É engraçado, porque dá um desastre natural e o pessoal fala, nossa, mas olha o que Deus fez. Por que será que Deus fez isso? Isso é a ira de Deus para ensinar Brumadinho a se voltar a Deus. Pô, cara, daí foi em Brumadinho, em São Paulo. Se for por causa do pecado de Brumadinho, meu irmão, pô, errou feio. São Paulo aqui tem muito mais pecado que Brumadinho. Não é verdade? Eu não estou querendo brincar com essa questão que aconteceu, que foi seríssima. Mas não foi Deus. Eu creio que nesse caso foi ganância de homens, tá? Mas não entra no caso aqui. Mas nem todos os desastres, né, nesse caso nem foi um desastre natural, mas todos os desastres naturais, geralmente as pessoas colocam culpa em quem? Em Deus. Se lembra Jesus, ele entrou no barco, falou para os discípulos, vamos passar para o outro lado. E ele dormiu no barco. O que aconteceu? Uma grande tempestade de vento começou a assolar o mar da Galileia, de tal maneira que a água estava entrando e os discípulos se apavoraram. Gente acostumada a ficar no mar pescando, se apavoraram. Senhor, nós vamos morrer. Senhor, acorda, não se te dá que nós pereçamos? E Jesus levantou e repreendeu o vento e repreendeu o mar. E eles lhe obedeceram. A pergunta, foi Deus que levantou aquela tempestade no mar da Galileia? Se o próprio Deus em pessoa, a manifestação de Deus falou, vamos passar para o outro lado. Daí ele vai lá e dorme e Deus Pai manda uma tempestade. Não! Então, tudo que acontece de desastre natural é necessariamente demoníaco? Não, mas estou mostrando que existem casos que sim. Tá? Outra coisa que seres espirituais malignos podem fazer é opressão demoníaca. Então, por exemplo, tem um caso na Bíblia que um pai traz um menino e ele fala, Senhor, o meu filho ele é lunático. E a palavra lunático significa louco. Louco. O cara é doido, o cara é doidão. E às vezes quando a gente vê uma pessoa que tem problema, e é louco, na melhor palavra politicamente correta para falar, mas quando a gente vê uma pessoa louca, que a gente pensa, tem que ir num psicólogo, tem que ir num psiquiatra, seja lá o que for, para tomar uns remédios. A gente é muito rápido em tentar lidar com a parte física das pessoas, quando às vezes não tem nada que ver. Então nesse caso, o guri, ele tinha um problema e ele era lunático, mas, e nesse caso, até a gente vai ler depois, é muito parecido, a reação que descreve na Bíblia é muito parecida, por exemplo, com, sabe aquelas pessoas que elas se debatem, caem no chão e convulsão de epilepsia, ataque epilético. Estou dizendo que todo ataque epilético necessariamente é demoníaco? Não. E pessoal, não se ofenda, eu não estou falando aqui para ninguém, não sei se alguém tem problema ou não, mas a questão é o seguinte, o que eu estou querendo dizer é, existe um mundo espiritual, que é real. Tá, vou contar uma história então. Uma vez, a gente estava em Florianópolis, eu morava em Alfredo, eu ia uma vez por semana para casa da minha digníssima esposa, ela morava em Floripa, eu Alfredo, e lá em Alfredo tinha uma igrejinha que se reunia em casa, tipo aqui. E quando a gente estava lá em Floripa, os irmãos ligaram e falaram, pô, o irmão Lula, não é o Lula que tá solto aí, é o irmão Lula, ele tá com uma dor no estômago, uma dor, tá inchada a barriga dele, e a gente orou e veio para nós o nome de um demônio. E a gente orou para mandar embora e tal, e melhora, depois piora, melhora, depois piora, beleza. Sei que estava orando, a dor estava muito intensa e não estava melhorando. E daí eu e a Márcia falou, cara, vamos lá orar por ele, mandar esse demônio embora, ponto, acabou. Daí a gente foi lá orando por ele e tal. A continuação da história nos deu um ensinamento, tá? Já que eu comecei a história, eu vou terminar, mas o ponto só que eu queria falar é, isso que estava causando nele era um ser espiritual. Daí você pode falar, tá, você crê que é um ser espiritual simplesmente porque os caras que estavam orando receberam o nome de um demônio. Então eu vou contar o final da história para vocês entenderem. Quando a gente terminou de orar por ele, eu pensei, pô, cara, é um ataque demoníaco. O diabo tá bravo com a gente tá fazendo e ele tá querendo nos atacar. Então, mano, a gente tem que fazer alguma coisa, cara. E isso, a reação que eu tive, já vou dizer para vocês, a reação que eu tive foi errada. Depois a gente aprendeu, mas a reação que a gente teve foi errada. A gente deu crédito ao diabo. E depois eu vou explicar sobre isso. E eu não estou falando isso para a gente temer, tá? Só para a gente ter conhecimento.
E daí a gente, vamos lá para as casas do pessoal, vamos ungir com óleo, e vamos selar as casas com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, para eles não atacarem ninguém. O diabo não ataca mais ninguém. Quando a gente estava na primeira casa, que a gente começou a orar em nome de Jesus, e fechamos isso, e fechamos aquilo, a gente olha, tinha uma menina de uns 15 anos, de repente a menina, o semblante dela cai, e de repente ela começa a gritar. Começa a gritar. E a gente, caramba, grudou nela. Daí, em nome de Jesus, sai, vai, você obedece e vai embora. Ela, aliviou. Quando veio outra das nossas irmãs, começou a gritar. Tipo, saiu dela, pegou outra irmã. E a irmã, a mesma coisa. E a gente, grudou na irmã, em nome de Jesus, vai embora. Pum, saiu. Daí quando veio a Márcia, pegou nela. Qual foi o sentimento que você teve, meu amor? Uma tristeza profunda. Olha que interessante. Sentimento segue teus pensamentos. Presta atenção nisso aqui. Teus sentimentos seguem... Se eu tivesse ido num velório, que eu nunca mais ia ver alguém... Uma tristeza profunda. Eu nunca senti nada igual. E o Chico saiu da menina, entrou na outra e veio... Entrou não, atacou, né? Atacou. Chaga de rodor. Mas olha que interessante. Porque sentimento segue pensamentos. Essa é a maneira natural do nosso ser. No que tu pensa, no que tu foca, é o que vai gerar sentimentos em você. Então, duvida. Coloca um filme de comédia, se tu não vai rir. Coloca um filme de drama, se você não vai ficar tenso. Coloca um filme de terror, se tu não vai ter medo. Porque o que você foca é o que os teus sentimentos são gerados. O fato dela sentir essa tristeza profunda do nada, ela não estava pensando em nada triste. Mostra que era um espírito que trazia esse tipo de influência. E o espírito atacou uma, atacou outra e atacou a Márcia. Quando atacou a Márcia, eu falei, cara, não. Pô, mas tipo, isso é proibidíssimo. Não tem como isso acontecer, tá? Tipo, tá amarrado 10 vezes. Entendeu? E a gente orou e foi embora. Com isso o Senhor nos deu um ensinamento. Quando você é muito consciente do diabo, porque você pode pensar, mas vocês não estavam lá selando a casa, vocês não estavam lá, sim. A pergunta é, o fundamento do porquê nós estávamos fazendo isso, era fé ou era temor? Muitos cristãos oram por temor em vez de por fé. Muitas vezes a maneira que a gente age é porque a gente está morrendo de medo que algo aconteça do que realmente fé de que, meu irmão, quem tu pensa que tu é, o diabo? É diferente a posição. E fé e temor nunca andam juntos. Então o fato da gente, vamos lá, tecnicamente, segundo muitas doutrinas, a gente estava super correto. Mas depois o Senhor mostrou que, não. Sabe o que eu faria hoje? Se eu sentisse que os irmãos estivessem preocupados, e realmente, Natan, preciso de um suporte de vocês, eu juntaria todos e a gente iria adorar a Deus. Vamos louvar a Deus. Porque Ele é grande. E maior do que está em nós do que o que está no mundo. E quem é o diabo? Quem é o diabo? Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? É uma posição completamente diferente, certo? Tá, beleza. Então, tormento, depressão, tristeza, angústia, ansiedade, ciúmes, ira, ódio, isso tudo pode ser, não estou dizendo que sempre que tem mas pode ter uma influência demoníaca. Entenda o seguinte, nem toda pessoa que está sendo influenciada demonicamente, ela está propícia a ser possuída. Quem é que já viu alguém ficar possuído? Eu não. Feio, né? Eu gosto quando as pessoas ficam possuídas. Não pela pessoa, porque eu gosto de expulsar demônio. Expulsar demônio, manifestou, então eu vou estar ali. Manifestou demônio, ele vai estar ali correndo atrás. E isso tu começa a fazer, quando você começa a entender que você tem poder e autoridade, você pode chegar e falar assim, fica quieto no nome de Jesus. E ele tem que te obedecer, você pode mandar embora, ele vai. Mas beleza. O que eu estava falando? Tá. Nem tudo, tá? Nem toda a influência demoníaca necessariamente significa que o demônio tem tal poder sobre a tua vida para te possuir. Entendeu? Certo? Agora, portanto, para uma pessoa estar tendo uma influência demoníaca, não significa que ela tem que ser uma pessoa que manifesta demônio. Entende? Às vezes a pessoa ela pode estar com uma influência demoníaca e ela nunca manifestou e nem vai. Mas tem uma influência na vida dela.
Deixa eu explicar uma coisa. Por exemplo, ira. A capacidade de nós nos irarmos é errado? Não. Não. Deus se ira. Ira é um atributo divino. Deus se ira. Ódio é errado? Não. Deus odeia o mal. Nós devemos amar a Deus e odiar o mal, odiar o pecado. Deus te deu a capacidade de odiar, Deus te deu a capacidade de se irar. O problema é usar isso de maneira pervertida contra pessoas, contra coisas, contra situações, ao invés de contra o mal e contra o diabo. Pega toda a tua ira, meu irmão, e usa no diabo quando você quiser, que você pode. É legal e não é pecado. A palavra de Deus fala, irai-vos, te dá um comando, se ira e não pequeis. Muita gente ensina que isso está querendo dizer que tu vai acabar se irando, mas você deve, daí fala assim, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então basicamente dizendo, se você se irar, não dorme irado. Com quanto que for dia ainda está tudo certo você se irar, Deus te perdoa. Mas se você dormir irado, irmão, pecou, vai sofrer as consequências. Não é assim. O que ele está falando é irai-vos e não pequeis. E no contexto depois ele fala, toda a ira seja tirada do meio de vós. O que ele está querendo dizer é, toda a ira errada. Jesus não se irou quando ele pegou e fez um chicotinho? Foi lá, é muito interessante. Jesus vai lá, olha, ele volta, faz um chicote. Segura aí, Pedro. Segura aí. Amarra lá o chicotinho. Terminou? Ficou bom? Vira aí, Pedro. Ficou bom? Ficou. Então tá. E chega lá e tira todo mundo. Na base do chicote. O Jesus, paz e amor pacifista não é bíblico, tá? Deus, ele é grande benignidade, mas não tem um pecador por inocente. Isso não tira nada a graça de Deus. Ele é gracioso para aqueles que que confiam na sua misericórdia. Mas para aqueles que são contenciosos à mentira, meu irmão, Deus se ira. A gente está no tempo de graça agora. Não devia nem ter falado isso, vai gerar dúvida. Tudo bem, Deus não deu de graça. Ele te ama, vai sempre te amar. Só que tem um tempo. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Buscar o Senhor enquanto pode achar. Amém? Então tá. Beleza. Ira não é errado. Necessariamente. Agora, tu pode usar a ira de maneira errada? Pode. Quando tu está usando a ira de maneira errada, tem um demônio envolvido? Não. Mas é sim uma porta aberta. Se você continuar fazendo, é uma porta que o inimigo vê, opa, é algo que eu posso, então, utilizar. Eu, quando era criança, a minha mãe literalmente expulsou o demônio de mim. E eu era uma criança, eu era a ovelhinha negra da família. Eu sou o milagre da família, segundo a minha mãe. Eu tinha problema com isso, e a minha mãe literalmente falou que ela expulsou o demônio de mim, eu criança. E eu era muito irado, fazia coisa e depois me arrependia e tal. Então, tem como você, uma pessoa que tem um ódio errado, está sendo influenciado por demônio? Sim. Necessariamente, se uma pessoa tem ódio de maneira errada, significa que tem um demônio influenciando ela? Não. Não. Mas você, como filho de Deus, quando você está anunciando o Evangelho, quando você está lidando com as pessoas, você é chamado não só para anunciar o Evangelho, mas para libertar os cativos. E uma das maneiras de libertar é sim pregando o Evangelho, mas outras é você comandando que o espírito maligno está agindo, a pessoa saia. E não vai esperar só para aquelas pessoas que manifestarem. Vai ter vezes que você vai estar na rua, você vai estar... Cara, por que a gente está falando sobre isso? Porque se tu pregar o Evangelho, e tu começar a orar por cura, se eu começar a agir no sobrenatural, coisas vão acontecer. Demônios vão manifestar, coisas estranhas vão acontecer com você no meio da rua. Então tem vezes, a primeira vez que o Bruno ele viu um demônio manifestar foi que ele estava pregando lá na rua, e pregando e tal, e a gente também estava junto, né, Fernando? O Fernando quase saiu correndo. E daí a gente pegou e começou a orar pelo cara, e o cara, você não tem poder, você não pode nada. E a gente mostrou que Jesus pode e tiramos o demônio dele. Mas a questão é, você vai se deparar com isso, mas nem todas as pessoas precisa que elas se manifestem para que tu possa mandar um espírito fora. Então, por exemplo, no caso da mulher com espírito de enfermidade, que estava doente, ela não manifestou demônio. Ele simplesmente falou, espírito de enfermidade sai. O demônio saiu. E pô, e ela ficou curada. Isso não aconteceu comigo, mas já ouvi testemunhos. E pessoas não se ofendam, tá? Mas eu vou falar de qualquer maneira. Já ouvi pessoas que fazem yoga. Yoga, a palavra yoga significa, sabe o quê? Deus. Significa Deus.
Se tu for estudar o hinduísmo, você vê que yoga é uma prática hindu para adoração a deuses. Vai só estuda, você vai ver que está ligado com abrir chakras, está ligado com abrir vários chakras e no final é coisa que você não quer. Mas pessoas que têm muita dor nas costas, muito problema de dor nas costas, por fazer yoga. Começou a fazer yoga e começou a ter dor assim, e daí as pessoas orarem em nome de Jesus, o espírito de enfermidade sai dela e a pessoa ser curada e ser curada dessa dor nas costas. E tipo, não foi um caso, dois, foi vários casos desse irmão aí, ele contando. Então, tipo, e de novo, eu não estou falando isso para ofender ninguém, nem para atacar ninguém, e tá indo pra internet agora, já era. Fala a verdade mesmo. Amém, irmão, obrigado. Oi? Oi? Não, porque a questão é a seguinte, cara, eu vou te falar uma coisa. Esse é o título do vídeo. Yoga do diabo. A palavra de Deus fala que se o diabo, se Satanás ele se transfigura em anjo da luz, não é muito de seus ministros se transfigurem em ministros de paz. Cara, o diabo é um ser mentiroso, é um ser astuto, é um ser que ele precisa te atrair ao engano. O diabo é covarde, ele não ataca de frente. O diabo, de novo, o diabo ele é um covarde, ele não ataca de frente, a não ser com aqueles que já engoliram o papinho dele. Certo? E vou te falar uma coisa, um filho de Deus não deve se sentir ameaçado pelo diabo. Olha que interessante. Jesus é levado, depois de ser batizado nas águas, o Espírito Santo vem sobre ele é guiado pelo Espírito ao deserto. Depois de 40 dias, depois de 40 dias, finalmente teve fome. Eu falei, caramba, eu no primeiro, quando eu começo a fazer jejum, já tô, Jesus só no 40º dia, né, mano? Top! Daí, com 40 dias, finalmente teve fome. E daí o diabo veio para tentar ele. Olha o que você não vê acontecendo. O diabo aparece para Jesus, tá amarrado, em nome de Jesus, o nome de Cristo tem poder, sai para lá, Satanás, cão, vai embora, sai daqui. Você não vê Jesus agir dessa maneira. Você não vê Jesus agir dessa maneira, cara. Se o diabo manifestasse para você, o diabo pode fazer isso? Pode. Mas não vai porque você sabe a autoridade, ele sabe que vai tomar um fogo na cara se aparecer para você, por isso que ele não aparece. O diabo aparece para Jesus e Jesus não se sente incomodado. E sabe como é que Jesus vence o diabo? Com a palavra. Sabe por quê? Porque o diabo não podia chegar e falar, Jesus, ajoelha. Ajoelha, senão você vai ver. Ajoelha, vou chamar os principais de potestade aqui, você vai ver, ajoelha. Não. Ele tentou fazer o quê? Enganar Jesus. Sabe o que parece? Parece com Adão e Eva. Né? Por que ele pegou o animal mais astuto? Por que ele não pegou o mais forte, o mais feroz, o mais raivoso? Porque ele não tinha poder e autoridade para simplesmente submeter a força a Adão e Eva. Porque Adão e Eva foi dado autoridade sobre o mundo. Satanás não podia fazer isso. E o poder que Deus deu para Lúcifer, antes de Lúcifer cair, depois se tornou Satanás, a palavra de Deus fala que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então um anjo não pode vir e causar mal para você utilizando o poder que Deus deu para ele, porque o que Deus deu para ele é para te servir. Tá? Então Satanás não podia, na sua glória, simplesmente chegar e falar, Adão, você vai comer agora, come, não podia. Então o que ele fez? Pegou o animal mais astuto para enganar. Por quê? É só o que ele tinha. Lá no princípio ele pegou o animal mais astuto. Quando ele aparece para Jesus, ele aparece forçando Jesus a se dobrar, adorar ele, ou ele tenta enganar também? Tenta enganar. E depois você vê em Efésios, fala que o diabo ele vem com toda sorte de astúcia. E tu vai ver em Apocalipse, fala que o anticristo ele vai vir com todo o poder de mentira. O diabo é isso que ele tem, cara. Por isso que ele gosta de filme de terror, que põe ele como eu sou poderosão. Se o diabo conseguir fazer você acreditar que existe uma guerra no entendimento de aqui está o diabo e aqui está Deus, e mano, a parada tá ferrenha, mano, ó, Deus está suando, você já está enganado. Se tu acha que está acontecendo uma guerra, no entendimento deles, está acontecendo uma guerra, mas no entendimento de que o diabo e Deus é páreo, é como se fosse uma luta páreo, e a gente está ali tipo, caramba, mano, top, vai lá, bate nele, como se fosse, mano, você já está enganado.
A guerra que nós vencemos é uma guerra que já foi vencida. A palavra de Deus fala que Deus assentou Jesus à sua direita, pôs Jesus à sua direita, e fala que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Quer dizer, Jesus já venceu a guerra. Quando ele falou, está consumado, ele naquele momento destruiu o reino de Satanás. Então como é que Satanás ainda está operando hoje? Ele está operando hoje por causa das pessoas que acreditam nele. E por causa da falta de conhecimento das pessoas, por causa das pessoas acreditarem nas mentiras do diabo, empoderam Satanás a agir na vida delas e consequentemente agir na vida de outras pessoas. Mas nós estamos lutando com um inimigo já derrotado, já vencido. Ele simplesmente ainda não parou de lutar. Por quê? E por que Jesus não simplesmente pegou ele, prendeu ele, ponto, acabou, para acabar com essa história? Porque Deus ainda está deixando pessoas com seu livre-arbítrio decidirem quem vão seguir. E para Deus pegar Satanás e prender, ele vai ter que acabar com a historinha, vir e já declarar juízo. Isso vai acontecer em um tempo determinado que só Deus sabe. Mas para Deus poder fazer isso, ele teria que acabar com a história e pessoas acabariam o tempo e a chance da pessoa poder entregar sua vida a Jesus. Então Deus está sendo longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. Fala a palavra de Deus. Faz sentido? Eu me adiantei pra caramba falando sobre essa questão. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte. Então, quando a gente está lidando com pregar o evangelho, com orar pelos enfermos, tu também é chamado não só para fazer isso, como também para expulsar demônios. Tá bom? Certo? E cara, é muito interessante porque tu não encontra uma aula na Bíblia de como expulsar demônios. Tu não encontra. Você não encontra. Então Jesus disse, passos de 1 a 10 de como expulsar um demônio. Passo 1. Você não vê isso? Você não vê isso com expulsar demônios? É muito interessante isso. Você não vê isso com curar enfermos? Você não vê isso com questão de andar nos dons espirituais? Mas tu não vê essa aula na Bíblia, mas você vê Deus te comandando. Vai, cura os enfermos, expulsa os demônios, limpa os leprosos, ressuscita os mortos. Como assim? Sabe por quê? Deveria ser muito simples. A primeira vez que Jesus pega e fala, ele dá o poder, a autoridade para expulsar demônios e curar toda sorte de doenças para os 12 discípulos e para os 70, eles manda de 2 em 2 para as cidades, e ele fala, vai lá, expulsa os demônios e cura os enfermos. E ele ainda fala o seguinte, na cidade que vocês entrar, vocês anunciem o reino de Deus é chegado a vós. E ele fala, curem então os enfermos naquela cidade. Sabe o que Jesus fala? Vai lá na cidade e cura. Tem enfermo? Cura tudo que é enfermo que tem naquela cidade. O entendimento é, você vai lá, você vai expulsar demônio, e se estiver doente, todos, tu vai sair de lá e eles vão estar curados. Você vai chegar lá e vai curar todo mundo. Sabe por que era para ser algo simples? Vai dizer, não parece simples na vida de Jesus? Está lá o cara com a mão mirrada, na sinagoga. Os caras olhando para ver se Jesus ia curar ele no sábado, para ter com que acusar Jesus. E daí Jesus, sabendo isso, chama o cara no meio, fala, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Daí ele pega e fala, em nome de Jesus, estica a tua mão. Ele fala, estica a tua mão. E ele esticou a mão e foi sã como a outra. Chega 2 cegos, Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós, filho de Davi. O que tu quer que eu te faça? Que a gente veja. Tu crês que eu posso fazer isso? Creio, Senhor. Veja. Curado. Chega os leprosos, 10 leprosos. O Senhor fala, vai lá e te apresenta para o sacerdote. Eles indo foram curados. Outro leproso, Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. Falei, eu quero. Tocou nele na hora. Limpo. Parece simples, não é? Só que, cara, a gente teve anos de ensinamento errado que nos separam de Jesus. A palavra de Deus fala que a gente não deve separar aquilo que Deus uniu. E quando a Bíblia está falando disso em Efésios, ele não está, em Efésios ou Coríntios, ele não está falando, ele está falando de casamento, mas dando um exemplo. Paulo fala, eu falo isso contudo, não sobre marido e mulher, mas sobre a igreja e Cristo. Falando grande esse mistério. Falando basicamente que quando você se torna filho de Deus, tu se torna um com Jesus Cristo. Você é carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Cristo habita dentro de ti, você deixa de ser
quem você era, você passa a ser filho de Deus. É Deus que vive em você. Portanto, deveria ser tão simples quanto foi na vida de Jesus. Porque Jesus fala, vai e cura. Daí você vê os discípulos, eles vão e curam. Chegaram lá e curaram. E expulsaram demônios. Voltaram para Jesus, Senhor, pelo teu nome até os espíritos imundos se nos sujeitam. Deus falou, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Daí ele falou, mas eu vos digo, não vos alegreis porque os espíritos se vos sujeitem, mas alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito nos céus. Basicamente dizendo, ei, você não deve se alegrar por causa do que Deus faz através de você, mas sim por quem tu é nele. Senão tudo acaba se tornando uma questão de ministério. Eu tenho ministério de libertação, eu expulso demônios. Eu tenho ministério de cura, eu curo enfermos. Eu tenho ministério de evangelismo, eu evangelizo as pessoas. Eu tenho ministério de profecia, de profeta, eu reservo profecia para as pessoas. Cara, a vontade de Deus é que todos nós cresçamos a um ponto onde nós somos quem nós somos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, nós curamos enfermos, expulsamos demônios, nós limpamos leprosos, nós ressuscitamos os mortos, nós andamos nos dons espirituais. E é isso que a gente tem focado aqui, sobre a gente crescer em quem nós realmente somos em Cristo Jesus, certo? Então vamos abrir alguns versículos. Quem está com a Bíblia aí na mão, por favor? Quem tem Bíblia para abrir? Pode falar. Posso falar? Então, irmã Dani, abre Mateus 10, 1 ao 8. Marcos 3, 13 a 15. Pode ser. Lucas 9, 1. A Ruth. Quem mais tem? Eu. Lucas 10, 19. Cara, eu vou te falar. Tem, de novo, eu creio piamente que Deus e Jesus ele não colocou, eu acredito que tem mais de uma razão, mas uma das razões é que Deus ele não colocou, Jesus não colocou um ensinamento ali de passo por passo como expulsar demônios, porque o justo viverá pela fé. E a palavra de Deus fala que nós devemos nos fazer como meninos para a gente herdar o reino de Deus. Basicamente, a gente deve crer na palavra de Deus como crianças. Eu me lembro a primeira vez que eu e a Márcia, a primeira vez que eu tive a experiência de expulsar demônios, eu tinha 12 anos de idade. E eu estava lá, morava num grupo missionário, bem, nesse grupo, e eu estava com esse amigo, brother meu que morava lá. E daí ele pegou e começou a se sentir mal, Natan, eu me sentindo uma hora por mim. Quando eu comecei a orar por ele, eu vi que ele começou a mexer, a mudar as caras. E eu tipo, demônio. E daí eu peguei em nome de Jesus, eu já mudei em nome de Jesus, sai, vai embora em nome de Jesus, tá? E ele ficou bem. E daí, beleza, foi a experiência que eu tive e deu. Passou um tempo, me casei com a minha esposa linda. E daí um dia a gente, era carnaval, né amor? Era carnaval, não era meu amor? Sim. Carnaval? Eu acho que era carnaval. A primeira vez que a gente expulsou demônio com a mulher lá. Qual mulher? Tá. Daí a gente tava... Tem duas. Qual dos demônios, né? Qual foi, principado ou foi a potestade? Daí a gente estava, eu estava dirigindo, a gente estava indo de carro, quando vê, a gente olha, tem uma mulher nua na frente de um prédio, um condomínio, ela frente do condomínio, na grama nua, e dois caras tentando com o lençol agarrar ela. E sabe quando você vê algo que você não está acostumado a ver, você faz assim, tipo, para ver se realmente é isso mesmo que eu tô vendo, uma mulher nua e tal. E daí, o carro andando, eu tipo, cara, que isso? Daí a Márcia falou, Natan, ela tá possuída, é um demônio. E eu, tipo, é verdade, deve ser. Daí no nosso entendimento, a gente ainda não tinha expulsado demônio, né, meu amor? Juntos. Mas naquele momento, qual foi a nossa reação? Não, foi correr pra cima do demônio. Por quê? Por causa do entendimento. Cara, hoje em dia, quantos cristãos iam correr pra cima do demônio se tu visse manifestar? Não, calma aí, será que o jejum é o suficiente? Será que eu tenho algum pecado, cara? Se eu tiver algum pecado, eu vou chegar lá ele vai me envergonhar, né? Mas é você, seu pecador imundo. É o medo que às vezes cristãos têm. Aí eu vou chegar para expulsar o demônio, mano, ele sabe, eu estive andando com ele ontem, chegar para expulsar o demônio com ele hoje, ele vai me entregar. Não vou chegar nessa não. Ou às vezes, não estou pronto, não, isso é para bispos.
Isso aí é para apóstolos. Isso aí é para os bababá gospel. Não, mano. Isso aí é pro cristãozinho mais normalzinho que tem. É para você. Curar enfermos, expulsar demônios, andar no sobrenatural de Deus é o básico da vida cristã. É o básico da vida cristã. Se tornou algo tão difícil de ver na igreja que aqueles que começaram a andar nisso se tornaram os bambambam. E agora eu sou o apóstolo tal, ministro de cura. Ou eu sou o apóstolo tal, com o ministério de libertação. E beleza, existe isso. Glória a Deus por esses movimentos que, querendo ou não, reacenderam coisas na igreja. Mas isso é para vocês andarem. E daí quando a gente viu aquele demônio, a Márcia falou, é um demônio, a gente tem que expulsar. Eu parei o carro onde deu, eu falei, então vai lá, Márcia, não tinha lugar onde estacionar. Abri a porta, ela foi, e daí eu fui e encostei o carro. A Márcia, ela foi como se ela tivesse, sabe aquelas super-heróis? Ela chegou assim, e ela parou meio longe, ela, em nome de Jesus! E aquele jeito dela, vocês já conhecem. Em nome de Jesus! Ela abriu o nariz assim, ó, pra ela ficar brava, ela abre o nariz assim. Quando ela fica nervosa comigo, quando ela fica nervosa comigo que eu faço isso, eu falo, fecha esse nariz pra fora. E ela chegou em nome de Jesus. E na hora, a mulher que tava, ela perdeu a força, ela começou a falar, né, meu amor? Não, Jesus não, Jesus não, Jesus não. E nisso eu já estava chegando, a gente botou a mão nela e ordenamos, não, Jesus, demônio, sai, vai embora. E bum, foi embora. A mulher olhou, O pessoal do lençol. tava ali tentando. Daí quando a gente começou a orar, ela perdeu a força. Daí eles já botaram o lençol em volta dela. Daí o demônio saiu e teve a vergonha da mulher. Se enrolou no lençol. Ela estava meio grogue ainda, porque a gente depois ficou sabendo que ela estava 3 dias cheirando cocaína e fornicação pesada. E demônio, abertura, cara. Por isso que eu digo, tu pode dar certo tipo de abertura sem ter um espírito maligno envolvido. Mas chega um certo ponto onde o espírito ele se alimenta disso. Ele vê você praticando aquilo muito, ele vê que é um lugar onde ele pode para poder te influenciar nisso. Ele continua te influenciando, você continua abrindo, permitindo isso, vai dando tamanho por influência a ele que ele pode te possuir. Não vocês que são filhos de Deus, tá? Esse é um assunto que eu ainda, biblicamente, eu não consigo ver como um filho de Deus pode ficar possuído. Mas isso é um outro assunto, tem muitas dúvidas em relação a isso. Mas, o que eu quero dizer é, em questão natural, pessoas do mundo, isso é um ciclo. Você não passa não tem influência nenhuma de demônio para ficar possuído. Sabe por quê? Porque o demônio não tem poder de fazer isso em você. Ele não pode simplesmente chegar e te possuir. Ele não pode. Por quê? Ele não tem essa autoridade. Ele precisa da tua permissão. Você permite ele. Quando você permite que certos pecados tenham poder na tua vida. Você permite. Então toda pessoa que bebe tem um demônio? Não. Mas muitas pessoas que são viciadas em álcool, se tem vício muito forte, provavelmente tem uma influência, pelo menos, espiritual. Tá. Beleza. Daí a gente expulsou o demônio dela, ela estava ainda sentindo meio com os efeitos das drogas, a gente orou em nome de Jesus para os efeitos da droga parar e na hora parou. E ela toda envergonhada, levou ela para um canto, falamos de Jesus para ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E amém. Essa foi a primeira experiência que a gente teve juntos, eu e a Márcia, com manifestação de demônios. Alguém pode ficar ligado aqui, por favor, no horário? Vai passar só um pouquinho. Beleza. Lê pra mim, por favor, Anzinho. É Mateus 10, né? O teu é Mateus 10, 1 a 8. Tendo Jesus chamado os seus discípulos, deu-lhe autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Olha que interessante. Aqui fala que Deus ele deu autoridade para eles sobre espíritos imundos. A pergunta que eu faço a você: que tipo de espírito imundo? Todos? Porque ali não classifica, né? Ele fala, deu poder para expulsar. Autoridade sobre espíritos imundos. Ponto. Não classificou nenhum. Colocou tudo dentro. E para curar toda sorte de enfermidades. Continua. Ora, os nomes dos 12 apóstolos... Pode pular nos nomes. Pula os nomes. Quando termina os nomes. As instruções para os 12? Isso.
não temem o caminho que levam os gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Certo. Basicamente dizendo agora o tempo para vocês pregarem para os judeus. Continua, por favor. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Amém. Imagina, você é discípulo de Jesus. Ele chega e fala assim, eu vou te dar umas instruções hoje. A instrução é a seguinte, você vai lá, você vai pregar o evangelho, você vai dizer, o reino de Deus é chegado a vós. E daí você vai expulsar demônios, você vai curar enfermos, você vai limpar leprosos e você vai ressuscitar mortos. Tá bom? Falou, até a próxima. Mano, não parece que, tipo, Senhor, tá faltando alguma coisa aqui, né? Você quer dar esse curso rápido de 10 segundos? Né? Sabe por quê? Você não precisa nada mais do que o nome de Jesus e fé no nome para expulsar um demônio. Amém. Você não precisa nada mais do que o nome de Jesus e fé no nome para expulsar um demônio, 2 demônios, 10 demônios, 2.000 demônios, o principado, a potestade, o próprio diabo em si. Aleluia. Não tem diferença. E eu vou mostrar, vou provar que não tem diferença. Não. Porque hoje na igreja o que tem? Então, de novo, era para ser simples, só que tem tanta coisa ensinando aí, errado, que a gente, cara, fica inutilizado pro reino de Deus. Porque não, mas calma aí. Não, manifestou, mas é principado ou potestade? Eu sou principado. Se o irmãozinho aqui tivesse aqui, ele que tem autoridade sobre o principado, cara, a gente vai ter que... Liga lá pro irmão lá para juntar mais 5, porque contra o principado é fogo. É ridículo. Você não vê Jesus fazendo isso. Não é verdade? Sem dizer que o diabo é chamado pai da mentira. Quem você é? Eu sou o próprio. Eu sou o cão. Caramba, o diabo em pessoa, mano. E agora? Agora não dá. Fala, tá bom, então. Tudo bem, pode ir embora. Eu te permito. Vai. Leva o teu amigo junto. Eu não consigo lidar com você. Oi? Pode continuar aí, né? Pode continuar aí, tá tranquilo. Só, por favor, não vem contra mim, por favor. Não dê retaliação. Pessoal, desculpa, cara. Eu não quero ofender ninguém que crê diferente. Mas, mano, lê a Bíblia, cara. Se tu não consegue ver na vida de Jesus, por que a gente faz? Se tu não vê Jesus chamando outras pessoas, daí tu fala assim, Natan, mas era Jesus. Sim! Jesus é como grão de trigo. Ele falou, eu sou como grão de trigo. Grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Ele morreu como filho para gerar filhos. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Por isso que ele falou, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu, ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Ele falou, não fui eu. Ele. Culpa dele, fala com ele. Isso significa, meu irmão, que tu tem autoridade igual Jesus. Por quê? Você está orando no nome dele, não no teu. Eu não tenho autoridade para dizer no nome de Natan, você sai. Não tenho a capacidade disso. Eu vou tomar um couro do diabo. Agora, em nome de Jesus, não sou mais eu que vivo. Cristo vive em mim. Então é isso que a gente perdeu. Então, deu autoridade sobre todo o poder para curar todo o mal. Tem mais alguma coisa? Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre. Tá, isso aí, tudo bem. Só esse ponto aí, me desculpa. Vocês receberam de graça, vocês deem de graça. Olha esse ponto aqui. Olha esse ponto aqui que interessante. Então ele falou, ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos. Ele falou, de graça recebestes, de graça deis. Ele está falando do quê? O que eles receberam de graça? Não. Ele falou, vocês vão chegar lá, vocês vão anunciar o reino de Deus, e daí vocês vão fazer essas coisas que estão mandando. De graça vocês receberam, de graça ele está falando, vocês receberam o reino de maneira gratuita. Vocês receberam o reino e, portanto, você recebeu o poder de curar enfermos, ressuscitar mortos, limpar os Mas é que essa parte da quero. isso é. Irmãos, olha o que ele está falando, rapidinho. Quem é que está curtindo o papo de demônio? Não, mas... Eu gosto. Cara, eu gosto. Faz parte. E tu é chamado a isso. Bem, se está falando de graça recebeste, de graça dai, sabe o que ele está falando? Está falando basicamente o seguinte:
o poder que você recebeu e o reino que você recebeu para manifestar isso que eu estou falando para você manifestar, você recebeu de graça. Não foi pelo quanto você orou, não foi pelo quanto você jejuou, não é nem pela santidade que você anda, é por causa que você recebeu de graça, é por causa da minha graça. E daí ele falou, você recebeu de graça, você deve dar de graça. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, você não mereceu de nenhuma maneira, certo? Da mesma maneira você vai dar para as outras pessoas sem requerer delas nada. Então uma pessoa ela não precisa estar em uma certa posição para poder ser liberada do diabo. Ela precisa simplesmente de um filho de Deus que conhece a autoridade para poder mandar. Sai. Outra coisa, isso quebra, e tem outros versículos que confirmam isso, isso quebra a ideia de que você tem que alcançar certo nível de espiritualidade para que tu possa então ter autoridade sobre demônios. Se isso fosse verdade, você poderia orar no teu nome. Se você tem que jejuar, eu sei que tem um versículo lá de Mateus e de Marcos, e a gente vai falar isso outro dia. Mas se você precisa jejuar, se você precisa orar, se você precisa andar num certo tipo de santidade para que o demônio te obedeça, então não é de graça. Esse poder, ele tem uma condição. Você pode expulsar demônios se você fizer isso, isso e aquilo. A verdade é que o poder e a autoridade que nós recebemos de Deus para andar no sobrenatural de Deus, nós recebemos gratuitamente. Não é por merecimento nenhum. Por isso que é em nome de Jesus. E às vezes que a gente vê manifestação de demônio, normalmente a primeira coisa que ele fala é você não tem poder. Sim. Que é para uma mentira tentando te... Exatamente. É muito fazer você te intimidar. Exatamente. Mas Gente, você não tem poder. Se um demônio manifesta, já é algo, ele está pronto, tipo, perto de ser mandado embora. Um demônio, ele não quer se manifestar na frente de um filho de Deus, ele não quer. Ele não quer. Se ele puder ficar quietinho na dele, ele fica. Porque ele sabe, mano, se eu manifestar, eu vou chamar a atenção. Os filhos de Deus ficam, opa, vamos ver alguém para expulsar. Eles não querem manifestar, então eles tentam ficar quietos. Quando eles manifestam, é que eles foram expostos pela luz. Então ele sabe que ele está próximo de ser mandado embora. Então ele tenta as artimanhas dele para fazer você desistir. Então uma delas é isso. Ele vai começar a tentar fazer com que tu olhe para você. Quem tu pensa que tu é? Você não tem poder para me expulsar. Você sabe quem eu sou. Você sabe quantos nós somos. Aquele cara lá que manifestou a primeira coisa que ele falou, tu não tem poder. Eu falei, não tem mesmo. Mas Jesus tem, em nome de Jesus. Ponto, ele não tem o que fazer. Porque você tira você da questão e coloca Jesus. Tá? Então é de graça que a gente recebeu de graça de dar. Por favor, irmãozinho. Já estamos acabando. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que acompanhassem. E eles foram. Escolheu 12, para que seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Olha que interessante. Sempre quando ele fala de anunciar o evangelho, ele linka com curar enfermos, expulsar demônios e com o sobrenatural. É basicamente o seguinte, é o seguinte, você vai lá, cura os enfermos e tu anuncia. É chegar o reino de Deus. O reino de Deus manifestar está diretamente ligado com demônios serem expulsos, pessoas serem curadas, pessoas serem libertas. Certo? E de novo, ali mostra ele dando autoridade sobre os demônios. Lucas 9:1. Quem tem isso, por favor. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios. Sobre quantos demônios? Todos. Sobre quantos? Todos. Todos os demônios. Para curarem enfermidades. Amém. Olha que interessante. Aqui fala que Jesus deu autoridade sobre todos os demônios. Um de vocês está pensando, tá, mano, mas isso aí ele não estava dando para os discípulos? Sim. Só que Jesus ele ensinou depois. Porque depois que a gente vê em Marcos 16, onde nós estamos ensinando, é ele falando para os discípulos. E ele fala aí de pregar o evangelho, e ele fala os sinais que seguiriam aqueles que crescem. E em Mateus, quando ele está dando a mesma instrução para os discípulos, ele fala, ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, tudo que eu vos tenho dado, falado, tudo que eu vos tenho falado. Então, tudo que Jesus ensinou para os discípulos, ele falou, tudo que eu ensinei para vocês, vocês devem ensinar para outros. E é o sistema de discipulado que a gente vê, que é a maneira como a igreja se estrutura, certo? Então, um discipula o outro, que discipula o outro, que discipula o outro, e assim vai embora. Então, tudo que a gente vê na vida dos discípulos,
que ele falou para os discípulos, isso se aplica a nós. E melhor do que isso, tudo que a gente vê na vida de Jesus se aplica a nós. Agora que não é mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Então aqui fala que ele deu poder sobre quantos demônios? Todos os demônios. Aí quebra a ideia de que, não, calma aí, se for um demôniozinho ralézinho, daí beleza, daí eu consigo expulsar. Mas se for o principal e potestade, não, daí a parada fica preta. Tem uma vez que a gente estava orando e pá, uma mulher manifestou. E tinha um irmão que ele tem palavra de conhecimento bem forte. Ele pegou, olhou para mim, Natan, é legião. E a maneira como ele falou parecia que era tipo, realmente, tipo, caramba, cara, a coisa vai ficar mais difícil. Mas, mano, não escolha ser legião não, cara. Não é o nome de Jesus? Então você é ou o inferno todo? Tem alguma diferença? A única diferença é que eles vão sair em fim de ano, né? A única questão é que eles vão ter companhia para ir embora, né? Vão poder sair conversando no caminho. É a única diferença. É engraçado porque quando o gadareno lá, o endemoniado de gadareno, ele manifesta, depois não vamos estudar essa parte mais a fundo, mas ele manifesta, e tinha 2.000 porcos pastando, os demônios saem e entram em 2.000 porcos. Quer dizer, tinha um número de alguns milhares de demônios. É muito interessante que eles rogam, eu estou parando, acabando. Eles rogam para Jesus falando, Senhor, se nos expulsa, não nos expulsa para o abismo, mas nos mande para os porcos. E Jesus fala uma palavra. Ide. Ide. Só. Então, para uma legião de demônios, tudo que precisa falar assim, ei, ide. Eles têm que sair. Qual é a diferença? E a mulher que tinha a legião lá, o que aconteceu? A gente expulsou o demônio dela, ponto. O que acontece muitas vezes nessa questão é que você começa a expulsar demônio e eles ficam te jogando o jogo, né? Manifesta um, você fala, sai em nome de Jesus, sai aquele e entra outro. E você pensa, pô, por que está demorando? É porque tem vários dentro. E você está mandando um por um. Sai! Daí entra outro. Sai! Daí entra de novo. E daí você fala, caramba, cara, será que não está dando certo? Será que eu estou errando em algo? E daí você já começa a olhar, se internalizar, achando que você está vacilando. Não é! Você tem que falar, ei, você, todos que estão aí com você, estou falando com vocês todos. Em nome de Jesus, sai. Acho que nesse caso aconteceu com Jesus, porque ele falava, sai dele. É verdade. Aí ele falou, qual é o seu nome? É legião, porque É são verdade. muitos. Agora você que são muitos, então vai ser. É verdade, tem esse detalhe. Fala que o demônio ele veio para se prostrar, o cara endemoniado veio para se... Os demônios vieram se prostrar diante de Deus. Olha isso aqui. Os demônios vieram se prostrar diante de Jesus. Posso falar uma coisa? O demônio sabe quem tu é. Ele sabe, só que ele também sabe se tu sabe quem tu é. Se ele sabe que tu não sabe quem tu é, daí ele pode jogar com você. Agora, se ele olha, ele sabe quem tu é. Ele sabe que tu é filho. Eu disse que muitos demônios, Jesus mandava eles calar a boca, então quer dizer, você pode mandar o demônio calar a boca, você não precisa ficar conversando com ele, você pode falar, ficar quieto, ele tem que te obedecer. Tá? E nós vamos falar isso nos outros estudos, no outro estudo. Mas mandava eles calar e falar porque eles sabiam quem ele era. Ele falava, você é o santo de Deus. E eles falavam, fica quieto. Porque Jesus não queria que bem, tudo bem. Mandava eles ficar quietos. Então, olha que interessante, ele sabe quem tu é. O diabo sabe quem tu é. Então quando você vai para expulsar demônio, o diabo está morrendo de medo. Você não pode mostrar. Você não pode, eu sou grandão, você não consegue. Mas se vê, Jesus não tinha problema nenhum em lidar com o principado de potestade ou com legião. Isso. Lucas 10:19, por favor. Vamos ler, então, irmão. Posso ler? Pode. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Isso, só isso. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. E aqui ele está falando não do animal, ele está falando de seres espirituais. E sobre toda a força do maligno. E fala, e nada vos fará dano algum. Me parece que ele está dizendo que eu posso pular com os dois pés na cabeça de Satanás, pá! E ele não pode fazer nada em troca. Não é o que parece que ele está falando? Eis que eu te dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do maligno, e nada te fará dano algum. Amém, irmãos? Isso aqui é só para mostrar alguns versículos que mostra claramente que o Senhor nos deu autoridade sobre quantos demônios? Todos os demônios.
Então, se o demônio falar pra você for expulsar um demônio, ele falar, você não tem poder, você não pode, o que você fala? Primeira coisa, fica quieto. Segunda coisa, em nome de Jesus. Então, para finalizar... Um pouquinho é só fogo. Queima um pouquinho. Então, tinha uma vez a gente estava expulsando um demônio de uma... a gente estava expulsando um demônio de uma menina e, cara, ela me deu problema para expulsar o demônio. A gente não tinha o entendimento que a gente tem hoje, a gente está crescendo. E, obviamente, eu quero chegar no ponto onde é tão simples que sai. Eu estou crescendo nisso. Mas isso é o exemplo bíblico que eu tenho. Eu não posso te dar o exemplo da minha... Eu não posso botar a minha circunstância, o que eu vivi, falando mais alto do que a Bíblia. Agora, eu posso usar minhas experiências para reforçar o que a Bíblia já diz. Mas isso aqui é o nosso gol. Isso aqui é o que é a realidade que nós somos. E nós estamos crescendo nisso. Mas então, esse demônio aí, está enchendo a paciência. Eu acho que eram vários. Mandaram embora. Daí chegou uma hora que eu comecei, então tá bom, você vai ficar aí, então você vai sofrer. Daí eu pegava lá, fogo em nome de Jesus. Eu começava a soprar. E era de costas, ela não via que eu tava... Tipo, eu fazia assim... O demônio tava sofrendo aqui, queimando ali. Não tava obedecendo? Tinha que sair logo, mano. Falando. Gente, assim, ó, eu falo isso... Eu falo isso, ó, pessoal, eu falo isso com sobriedade. Eu brinco, até pra deixar mais leve esse assunto. Porque se eu estivesse falando de demônio assim... Todo mundo ia sair daqui meio tipo, vamos orar para o Senhor nos proteger no caminho, né? Então, para deixar a coisa mais leve, mas, cara, tem uma seriedade nessa questão. Mas o que acontece? Eu, como filho de Deus, tu começa a lidar com as coisas espirituais, começa a ver, cara, eu tenho poder, demônio, então vamos ver, então fogo, e você vê que o demônio, você vê que acontece coisa e tu começa a andar naquilo. Mas, de novo, só para finalizar então, em Atos capítulo 3, falando sobre cura, mas é o mesmo princípio. Fala que Pedro e João eles estavam indo orar. Então eles não tinham nem orado ainda, eles estavam indo orar no templo. Quando eles estavam indo orar no templo, eles encontram esse cara que ele é paralítico desde o ventre da mãe dele por 40 anos. Imagina um cara com as perninhas finas. Um cara que nunca andou. É aqueles caras com a perna fininha, nunca andou. Daí ele passando, ele pediu esmola para eles virando para ele falaram, olha... prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Olha que interessante o que Pedro fala. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, fala eu tenho. Olha o que ele falou. Ele não falou que Jesus tem. Obviamente é Jesus em nós, mas ele está em nós. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele não esperou o cara levantar e andar, pegou o cara pela mão e puxou. E quando ele puxou o cara, as pernas dele foram curadas e o cara saiu pulando e glorificando a Deus. Olha o milagre. E daí diz que ele começou a glorificar a Deus, a galera, a muvuca começou a acontecer, né? A muvuca começou a chegar, a galera começou a olhar para Pedro e para João, e ele falou, varões israelitas, por que vocês ficam olhando para nós como se por nosso poder ou nossa santidade tivéssemos feito andar esse homem? Saiba, porém, vocês que por Jesus Cristo, pelo seu nome, pela fé no seu nome, esse homem está são diante de vós. Pedro fala, esse cara não foi curado por causa do nosso poder, esse cara não foi curado por causa da nossa santidade, esse cara foi curado por causa do nome de Jesus e fé no nome. É tudo que precisa. Amém? Nós vamos falar mais sobre isso, vamos aprofundar, vamos entrar numa outra área sobre a questão de como a vitória, como a batalha já acabou, como a gente já venceu, como a gente já tem toda a autoridade, como a gente pode andar como Jesus e como o diabo trabalha. Basicamente, pessoal, a guerra que nós vivemos hoje, seja expulsão do demônio ou qualquer outra, é a guerra entre a verdade e a mentira. Certo? É a guerra da fé. Amém? Glória a Jesus. Tem alguém que tem alguma pergunta específica sobre esse assunto? O julgamento do trono branco. Julgamento do trono branco. Então, em Gênesis...